Por falar em alimentação, gente, vocês já prestaram atenção de que nunca se falou tanto sobre jejum intermitente? É um dos pedidos, dos temas mais pedidos aqui no Manhã Total. E é uma forma, digamos assim, de emagrecer de forma rápida. Agora, quem é que pode fazer? Por quanto tempo? Quais alimentos fazem parte, digamos, dessa dieta? Aí a gente convidou o Cláudio Barbosa, que é nutrólogo e é especialista nisso, tem estudos, enfim, para poder te ajudar. E aí você pode participar pelo 998-97-1000. Cláudio, que prazer recebê-lo aqui, viu? Bom dia, muito obrigado, sempre bom estar aqui. E jejum intermitente, sinceramente, sério, eu nunca ouvi falar tanto de jejum intermitente como agora. De fato, há alguns anos chegou muito forte na América e agora também na América do Sul, a questão do jejum como método emagrecedor. Esse é uma forma de dietoterapia tradicional na Europa há décadas, quase centenas de anos, mas principalmente depois do Prêmio Nobel, que foi de 2015, que foi um pesquisador que comprovou efeitos na saúde do jejum, começaram-se a volumar os estudos, inclusive na área médica, e de fato nos últimos 3, 5 anos, a quantidade de publicações científicas aumentou muito, o interesse aumentou muito e pesquisas recentes, de fato, têm descortinado cenários que a gente nem imaginava a favor do jejum para os seres humanos. Mas aí, no caso, tem que ser feito com acompanhamento? Eu já entro com essa pergunta. Porque, na verdade, Mônica, é preciso primeiro separar isso. O jejum é uma restrição calórica, comer muito pouco. Existem várias formas de jejum. O chamado jejum medicinal, que é aplicado nos spas, nas clínicas de emagrecimento ao redor do mundo, especialmente na Europa, é um jejum contínuo. Ou seja, há uma restrição calórica programada, depois de uma avaliação médica, ou seja, um médico especializado na área, para que se saiba quem pode, por quanto tempo, as indicações, os riscos e a monitoração, como que se faz o acompanhamento desse paciente. Então, nós temos uma panaceia de possibilidades de jejum e dentro dessas possibilidades tem aparecido e crescido muito uma forma de jejum específico que é come para. Que é o intermitente. Seja, jejum intermitente. Que é o come para. E aí, nesse intervalo, porque eu não posso comer de tudo após, não é? Assim, tem que saber até o que vai se alimentar. E de fato, isso cresceu muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um produtor de best-seller, né? Saíram várias publicações e livros que se tornaram best-sellers de vários tipos de jejum intermitente. Então, eu vou citar dois dos mais famosos, que é o 5.2 e o 9.15. Pode variar um pouquinho para mais ou para menos o tempo que você come e o tempo que você não come. O 5.2, você 5 dias na semana faz uma alimentação saudável, sem muitos exageros, e 2 dias na semana, segunda e quinta, terça e sexta-feira, você vai fazer um jejum de uma restrição calórica em torno de 25% do desejado, talvez 500, 600 calorias apenas por dia. O mais comum é aquele jejum que você fica toda a noite em jejum, sem se alimentar, você faz o seu jantar mais cedo e só volta a fazer a primeira refeição do dia seguinte na hora do almoço. Então você fica um período grande, 8, 9 horas, às vezes até mais, em jejum, e no outro período você faz uma alimentação saudável. O que você colocou, de fato, é muito importante ser explicado para a população que qualquer intervenção dietoterápica, com remédio, sem remédio, pós-bariátrica, se você abusar, se você não tiver um déficit energético, ou seja, no frigir dos ovos, eu como menos do que gasto, você pode emagrecer no começo, mas depois terá o efeito deletério, muito perigoso, danoso para a saúde, que é o efeito sanfona. Vai engordar tudo de novo e mais um pouco e rápido. Nossa. Vou fazer uma pausa com o Dr. Cláudio Barbosa, que é nutrólogo, explicando para a gente assim, de forma claríssima sobre o jejum intermitente. É um pedido que você sempre faz
para nós aqui do Manhã Total e a gente trouxe esse tema e você pode participar pelo 998-97-1000. A gente vai para um rápido intervalo, viu, doutor Cláudio? Daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa e muito mais. E hoje no Manhã Total a gente está atendendo ao seu pedido, falando sobre jejum intermitente. Será que ele realmente emagrece? Quem pode fazer, como fazer? Eu vou convidar o doutor Cláudio Barbosa. Cláudio, pode vir aqui no Trólogo, porque ele preparou material para a gente, para você entender ainda melhor sobre o jejum intermitente. Cláudio, antes da gente vir com o material que você mandou para a gente, não é qualquer pessoa que pode fazer o jejum. Por exemplo, esse que você falou de comer mais cedo, jantar mais cedo e depois só comer na hora do almoço, eu vou trazer o meu exemplo aqui. Eu acho que eu não conseguiria porque eu gasto muita energia durante a manhã. Ou seja, é individualizado. Com certeza. E isso é importante ser observado, porque de fato as pessoas são diferentes, sexo, idade. Nós fizemos um estudo científico robusto há alguns anos que comprovou que para os mais idosos e para os super obesos, por incrível que pareça, o jejum talvez não fosse tão saudável. Olha que coisa. E às vezes a pessoa quer fazer uma intervenção a ferro e a fogo e isso não é tão saudável. É preciso estar sob acompanhamento. E claro, o estilo de vida, a intensidade e frequência de exercício físico pode ser um impeditivo para você fazer um tipo de jejum intermitente, como no seu caso, não há a menor dúvida, você tem toda uma carga mental de trabalho nesse momento, tem que estar bem alimentada. Teria que ser no fim de semana, né? Quero tentar fazer também. Deixa eu trazer aqui a Lina e ela está dizendo o seguinte, diabéticos, olha a questão da individualidade. Diabéticos podem fazer jejum intermitente? Ela tentou fazer e sentiu muita fraqueza. Diabético pode, e de fato o emagrecimento saudável e rápido pelo jejum, ele cura diabetes tipo 2 e ajuda muito no tipo 1. Porém, esses pacientes são pacientes que têm uma suscetibilidade maior à cetose, que é um efeito do jejum e que não há dúvida, se não feito por acompanhamento médico, pode trazer risco. Vamos aqui com as dietas de emagrecimento. Pontos chaves. Várias dietas populares para emagrecimento não têm evidência científica. Esse é uma tradução de alguns artigos que acabaram de sair, né, no meio científico médico. E, de fato, isso são conclusões muito claras que precisamos passar para a população. Tem surgido muitas dietas populares, né, nos últimos anos. Poucas coisas chamam tanta atenção da população como dieta para emagrecer. A maioria não tem evidência científica, não temos segurança para aplicá-las. O jejum intermitente ele já tem a evidência. O jejum intermitente tem surgido inúmeros trabalhos do seu benefício. Porém, a gente precisa colocar um senão nessa história. Os estudos científicos até agora são poucos em seres humanos, são estudos com amostra pequena, ou seja, o número de pacientes investigados, estudados não foi tão grande. Existem algumas dúvidas do sucesso e da segurança do jejum intermitente a longo prazo, mas não há dúvida que ele parece ser tão bom, Mônica, que acabou de sair uma publicação do New England, que é a grande revista médica da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, orientando as escolas de medicina a ensinar jejum para os futuros médicos, tamanho o impacto que isso terá nos próximos anos e décadas no mundo todo face à epidemia de obesidade. Então não há dúvida que a medicina se curvou ao jejum. Agora, não é para todo mundo, tem que saber fazer. Deixa eu trazer mais uma pergunta antes da gente passar para o próximo ponto importante aqui da conversa com o doutor Cláudio. A gente tem uma amiga querendo saber o seguinte, Mônica, quem tem gordura no fígado pode fazer jejum intermitente? Não há dúvida que a esteatose hepática, como todas as complicações metabólicas da obesidade, vão melhorar muito com o jejum bem feito. Mais perguntas aqui, olha, quem fez bariátrica? Pois ela fez e não consegue ficar 12 horas nem se alimentar porque o estômago é pequeno e a digestão rápida. Ela tem 61 anos, é a Zélia. Está conversando com a gente. Veja bem, na verdade, os pacientes emagrecem muito com a bariátrica porque eles de fato fazem jejum. Eles comem normalmente 600 calorias meses a fio e por isso emagrecem tanto, não porque querem, mas de fato não têm apetite, o estômago fica muito restrito após a cirurgia e as alterações hormonais que se sucedem tiram a fome de forma absoluta desses pacientes. Ou seja, nada emagrece tanto quanto jejuar, por isso a bariátrica tem um resultado tão espetacular, pelo menos em curto e médio prazo. Agora, aquele paciente que se submeteu a esse
procedimentos, especialmente a desabsortiva, tipo capela, não pode fazer jejum. Dizendo melhor, ele até poderia, mas num esquema mais brando e de tempo menor de restrição. Ou seja, não faça se você fez bariátrica. Bom, essa aqui a gente já falou, né? Dietas para emagrecimento. Até o momento não existe uma dieta de emagrecimento ideal para todos. Isso é outra coisa muito importante. E isso a gente tem descoberto através dos estudos da epigenética e da nutrogenômica. Quando a gente estuda os nossos genes e procura correlacionar a tendência que cada um tem a responder a uma dieta, a um tipo de exercício físico. Isso está provado. Acabou de ser publicado um estudo interessantíssimo, onde eles estão demonstrando que o jejum pode mudar a expressão gênica. Você tem tendência à doença no coração? Isso pode ser mudado. Você tem tendência a câncer? Isso pode ser mudado. Porém, isso também mostra que há pacientes que não respondem como esperado, exatamente porque ele tem uma resistência àquele determinado tipo de intervenção. Então, na verdade, a dieta ideal, o jejum ideal é o jejum, a dieta individual. Isso tem que ser estudado pelo profissional com o paciente. É como você falou, tem pacientes que têm dificuldade de jejuar de manhã, tem pacientes que não têm fome de manhã. Isso parece que é mediado pela genética, está se provando isso. Deixa eu trazer mais perguntas para você, Cláudia. A Luciana quer saber qual dieta é recomendada para ela. Ela é fumante, tem dia que acorda, só toma um café, vai almoçar, vai jantar, só lá pelas 7 horas da noite. Enfim, ela não tem, pelo que eu entendi rapidamente aqui, Luciana, ela não tem uma organização muito ali quando se trata de se alimentar, né? E ela mora lá em Frutal. Como é que fica no caso dela, principalmente pelo caso de ser fumante? O emagrecimento saudável, ele tem que seguir aquelas regras básicas que a nutricionista vai nos ensinar, ou seja, comer de forma variada, multicolorida, comer pouco várias vezes ao dia, mastigar bem, aquilo que o educador físico nos ensina e nos capacita. Nós temos que fazer exercício físico, ou seja, não tem segredo. Parece que eu percebi o que a gente vê muito na população, ficar horas em jejum. Não porque programou, mas é a correria, não se organizou para ter uma alimentação saudável no trabalho, ou mesmo no carro, ou mesmo no trânsito. Isso não funciona. Isso altera o metabolismo para baixo. Então, de fato, se a pessoa não está dentro de um protocolo de jejum intermitente, o certo é comer pouco, várias vezes ao dia. Vou fazer mais uma pausa com o Dr. Cláudio Barbosa, nutrólogo. Eu gosto muito de conversar com ele aqui. A gente está falando sobre jejum intermitente, o que tem mudado e o quanto é importante, mas o quanto é preciso fazer com orientação. Já volto com você, viu, Cláudio? Tá, e nós estamos conversando e voltamos agora com o Dr. Cláudio Barbosa, que é nutrólogo e está falando para a gente sobre jejum intermitente. Realmente emagrece? Antes de trazer mais perguntas suas, a gente volta em ponto-chave quando a gente fala de emagrecimento. A qualidade dos alimentos é importante em uma dieta de emagrecimento para promover a saúde, né? Sim, porque você não pode ficar com jejum intermitente comendo abacaxi um mês. Vão faltar micro e macronutrientes que não temos no abacaxi. Então, não é importante apenas restringir quantidade, eu preciso olhar pela qualidade. Senão, essa dieta vai me trazer doença e não saúde. E nesse período que eu vou ficar sem me alimentar, né, num período de jejum, o que é permitido? Água, café, chá, leite? O que em tese, você deveria usar apenas água, talvez um pouquinho de chá e café, mas sem açúcar. Sem açúcar, né? Senão você corta a cetose. Deixa eu trazer mais perguntas. A Luciene de Uberaba, lembra que você falou da questão da bariátrica, né, Sim. da cirurgia? Ela tem uns 15 dias que fica das 9 horas da noite até a hora do almoço, que é por volta de 11 horas, de jejum intermitente. Ela não se sentiu mal, mas ela fez bariátrica. Pode continuar? É preciso saber como que está a saúde dela, o peso atual, os exames laboratoriais, até o eletrocardiograma do coração é importante. Em tese, pacientes com o chamado intervalo QT prolongado, que é uma alteração no eletro, teria risco de arritmia ao fazer jejum, por alteração do potássio. Precisávamos avaliar a paciente para saber se ela pode fazer. Quanto tempo da bariátrica, quanto ela já emagreceu, como estão os exames laboratoriais. Não dá para responder assim sem avaliar. Muito bem. Bom, vamos para a próxima aqui sobre os pontos chaves
Ponto-chave da dieta de emagrecimento. Para emagrecer é fundamental adotar uma dieta que crie um balanço energético negativo. Que é isso, Cláudio? É como eu lhe falava no início, não adianta eu fazer um sacrifício, restringir 10 dias e depois comer um boi. Ou seja, isso é muito comum no final de semana. O paciente exagera demais em comida, em bebida, porque a gente sabe que o álcool engorda e abre o apetite, ele é orexígeno, aí depois quer jejuar segunda, terça e quarta-feira. Não compensa e não funciona, porque de fato só o ritmo contínuo de uma reeducação alimentar e de um estilo de vida sustentado vai produzir emagrecimento sustentado. E depois pode voltar com aquelas questões do vinhozinho, cervejinha. Não, claro, não há dúvida. A alimentação saudável pode incluir, né, não havendo contraindicação, uma taça de vinho. A gente sabe que o resveratrol do vinho é protetor para o coração. Porém, precisa estar tudo dentro desse balanço energético. Se eu não comer menos e gastar um pouquinho mais, não tem jeito. Nenhuma dieta vai funcionar e o efeito sanfona, já falei aqui outras vezes com você, aumenta todos os riscos de mortalidade e prediz ganho de peso no futuro. Dieta da moda, emagrece, engorda, vai te afastar cada vez mais do peso saudável. Viu só, mais um alerta. Eu vou pedir ao Dr. Cláudio para a gente sentar ali na nossa salinha. Tem a Graça que participou comigo aqui também, Dr. Cláudio. A Graça é uma telespectadora, amiga nossa aqui. Ela disse que há um ano começou a fazer o jejum intermitente com acompanhamento. Emagreceu 10 quilos, passou do 46 para o 42, de vez em quando para o 40, que a gente batia, né? Que coisa mais boa. E não engordou mais. Será que vai continuar tranquilo? Veja bem, se ela fez de forma correta, com acompanhamento, bem feito, o jejum é a intervenção que mais produz resultado. E muitas vezes até sem a necessidade de medicação química. Agora, precisa ter a manutenção. E é por isso que a gente sempre explica para o paciente quanto tempo de acompanhamento. Quem tem tendência na família, pessoal, metabólica, genética, para engordar, vai ter que se cuidar o resto da vida. Mas pelo menos nos primeiros 2, 3 anos de tratamento, você tem que se manter aderido ao profissional que está lhe acompanhando, exercício físico, cuidar um pouquinho da mente, porque você sabe que a mente controla tudo e às vezes estamos comendo por compulsão, por problema emocional psicológico e daí a intervenção do psiquiatra, do psicoterapeuta, né, que pode ajudar e pode ser necessário em muitos casos. O Arthur pratica o jejum intermitente há quase 60 dias e ele disse que nesse processo ele tem comido só proteínas, ovos, eu imagino que carne e saladas. Perdeu 23 quilos. Por quanto tempo pode utilizar o jejum intermitente? Então, a medicina tem claro que essas chamadas dietas heterodoxas saem um pouquinho do que é convencional, do que é normalmente ensinado, elas podem ajudar a emagrecer muito. Por quê? Proteína e gordura têm um efeito saciatógeno maior do que carboidrato, ou seja, tira mais a fome, não há a menor dúvida. E com isso, tem outras alterações metabólicas que ajudam a emagrecer, mas com isso, de fato, o paciente emagrece bem. O problema, e os estudos estão mostrando isso, estudos muito robustos, recentes, é que nós aumentamos outros riscos, como, por exemplo, a dislipidemia, o colesterol, risco de infarto do miocárdio, risco de doença cerebrovascular. Esse tipo de intervenção, isso é um consenso hoje na medicina. Está muito claro, não deveria ser feita por muito tempo. Esse tipo de intervenção que, no caso dele, lembra um pouquinho a dieta cetogênica com jejum intermitente, ele não deveria ser feito por muito tempo e precisa monitorar exames de fígado, triglicérides, colesterol. Se esse paciente já teve um desfecho primário, ou seja, ele já tem um problema de coração, eu contraindicaria. Então, assim, não é para todo mundo, tem que olhar com critério. Esse monitorar é importante demais, né, Cláudio? Com certeza. Nossa, a nossa amiga Paula de Araxá quer saber quais os alimentos que podem durante o jejum intermitente. A gente falou do período, nesse período que fica sem se alimentar, água, o café sem açúcar, chá sem açúcar. Mas, por exemplo, ela pergunta, o arroz é permitido? Não, é carboidrato, vai cortar a cetose, né? Não pode. Na verdade, existem vários tipos de jejum, como eu expliquei, no que tange a qualidade dos alimentos ingeridos.
O jejum intermitente, em tese, naquele momento que você vai se abster da comida, é nada, é água, chá, mas sem nenhum carboidrato, sem açúcar. No período seguinte que você vai comer, você deveria ter uma dieta harmônica, saudável, como a nutricionista nos ensina. Tenho 40 anos, tento fazer jejum intermitente, mas sinto fraqueza. A Neide, do bairro Canaã. Por quê? Provavelmente ela tem uma dificuldade genética ou metabólica para resistir à cetose. Precisávamos ver se não tem outro problema de saúde ou hormonal. Normalmente, os seres humanos toleram muito bem o jejum, porque isso vem de milhares de anos que os nossos ancestrais jejuavam, não porque queriam, não tinha comida. É verdade. Quem tem gastrite, né, a bactéria H. pylori, pode fazer o jejum intermitente? Depende. Depende de como está essa gastrite, se ele tem tratamento recente, se junto com essa gastrite tem outros complicadores, conforme o caso, não pode. No caso, pode ser feito, tem uma amiga nossa que está perguntando aqui, olha, porque são perguntas que vão chegando, eu vou quase me perdendo aqui. Se pode ser feito na parte da manhã. Veja, você deu o exemplo do jantar até na hora do almoço, o paciente, né? se alimentar durante o período da manhã e emendar à tarde e à noite em jejum. Pode. Existem outras variantes do jejum intermitente que ficaram famosas, como eu lhes expliquei. É preciso entender que esse esquema de restrição calórica, ele altera o período do dia, ele faz uma alternância, portanto, do comer e parar. E isso parece que é muito bom e o corpo gosta disso. O metabolismo gosta disso, o pâncreas descansa. Existe uma série de alterações no nosso funcionamento, no nosso metabolismo, que com o tempo são benéficas. Mas é como eu lhe expliquei, a gente vai ter que individualizar, porque há pacientes que vão ter dificuldade num esquema e não em outro. Emagreci 10 quilos, Mônica, sou aqui do bairro Santa Luzia, mas engordei tudo. Pode tentar de novo o jejum intermitente? Não deveria tentar, porque como eu expliquei, deve ter tido um erro, entendeu? Porque não se deve esperar isso do jejum bem feito. Na verdade, um médico austríaco que balizou o jejum na Europa, Dr. Mayer, dizia: jejuar qualquer burro sabe, sair do jejum só o sábio. Ou seja, dieta, fechar a boca, não comer nada ou comer pouco, qualquer um consegue no início e é até fácil. Mas depois... Saber fazer a transição para não engordar de novo precisa de acompanhamento. Tá vendo, gente? Olha o recado, doutor Cláudio aqui. Mônica, tive anemia, posso fazer? Não. Temos que saber de onde vem essa anemia, a intensidade dela, a causa dela. Não faça jejum sem investigar isso. Tenho a síndrome do QT. Posso fazer? Então, foi exatamente o que você falou pra gente. Não pode, é contraindicação, há risco de arritmia fatal com relatos na literatura. Na verdade, o jejum é uma coisa tão segura que há poucos relatos de literatura de óbito em pacientes internados em clínicas de jejum, os SPAs, na literatura mundial. Mas os relatos que tem, frequentemente nós temos problema no chamado coração eletricamente instável, intervalo QT prolongado. Ana, não faça. Não faça, viu, Ana? Quem está amamentando pode fazer jejum intermitente? Olha, quem está amamentando e mulher grávida não pode jejuar. Isso é muito importante, observe, porque eu já peguei isso no consultório. A grávida, quando jejua, todos nós quando jejuamos, produzimos uma substância derivada da queima da gordura, que são os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos podem trazer malformação para o feto. Então, você imagina uma mulher desavisada que quer emagrecer porque engravidou. Não faça isso. E a mulher que está amamentando, ela tem uma demanda, uma necessidade de energia, de nutrientes para alimentar o seu filho. Não é a hora de fazer jejum. Restringir, né? Não é a hora. Eu queria ficar conversando mais tempo aqui com o Dr. Cláudio Barbosa, mas o nosso tempo fechou e foi muito... Aliás, foi excelente essa conversa sobre jejum intermitente, que ele trouxe dados científicos, trouxe o alerta, né? E o cuidado que a gente deve ter e fazer com orientação. Cláudio, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Tá? Obrigado.